da parte de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar com você sobre a nossa capacidade de influenciar pessoas. Nós vivemos num mundo onde a nossa influência tem poder de vida e tem poder de morte. Eu quero perguntar para você, com toda sinceridade, eu gostaria que você refletisse agora. Como você tem usado a sua influência? Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem mais comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse ímpio. Deus ele nos chamou para sermos separados, para sermos uma nação eleita, uma nação que recebe unção para viver nessa terra, mas que não é dessa terra. Realmente nós não devemos julgar as pessoas. Deus nos deu livre-arbítrio. Cada um de nós tem o direito de escolher o seu caminho. Mas na hora de usarmos a nossa influência, na hora de escolhermos os locais onde nós vamos estar presentes, as pessoas com quem nós vamos comer, as pessoas com quem nós vamos sentar à mesa, nós devemos olhar aquilo que de fato vai nos acrescentar coisas positivas. Isso não é retrógrado, isso não é uma questão de preconceito, de tradição, mas eu preciso entender, né? Existe um ditado bíblico, um ditado do mundo aí fora que diz: me diga com quem andas, te direi quem és. Isso é bíblico. Nós devemos andar com aqueles que alimentam a nossa fé, com aqueles que estão em aliança com os propósitos de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor é clara, ela diz assim:
Quem comigo não ajunta, espalha. E ela diz também, andarão dois juntos se não estiverem em concordância. Nós devemos observar quem são os nossos companheiros, as nossas companhias, com quem andamos boa parte do dia, com quem partilhamos os nossos sonhos. Às vezes, no partilhar do sonho, você acaba abortando as oportunidades de ver a sua vida realizada. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes eu deixei com que pessoas que não tinham o mesmo espírito, que não estavam debaixo da mesma visão, partilhassem dos sonhos de Deus para mim, e em muitos momentos eu fiquei como o povo de Israel, andando ao redor do próprio sonho, sem conseguir avançar para fora dele, sem conseguir realizá-lo, porque não estava dividindo ou partilhando, ou compartilhando, que é uma palavra muito bonita da atualidade, com a pessoa certa. Então você deve usar a sua influência de modo positivo. Nós somos mulheres de oração e poder. Somos mulheres que temos passado grande parte do nosso tempo em oração. E nós recebemos poder de Deus. O que fazer com esse poder? Porque o poder, quando desce, ele desce para realizar sonhos. Ele desce para cura, ele desce para libertação, ele desce para salvação das almas. Você se torna uma mulher de solução, uma mulher capaz de solucionar problemas. E você deve usar essa influência com muita responsabilidade. Eu quero contar para você um exemplo bíblico de uma mulher muito sábia, mas que não usou com sabedoria toda a sua capacidade de influência, toda a sua habilidade de convencimento. Nós sabemos que nós somos assim. As mulheres têm um poder de convencer o outro, um poder de levar as pessoas a acreditar em algo, e nós precisamos ser sábias e conduzir as pessoas para um caminho próximo de Deus, o caminho do Senhor. E muitas das vezes, às vezes com um coração duro, com um coração triste, às vezes influenciada por uma dor, por uma ferida não curada, você pode estar influenciando talvez até a sua própria família a tomar decisões contra a palavra do Senhor. Amém? Então eu quero ler com você um pouquinho dessa palavra que está no livro de 2 Samuel. É um scriptzinho que diz assim: a mulher sábia de Tecoa. Davi estava diante de um grande dilema. Ele era, em primeiro lugar, um pai ou um rei? Às vezes a gente se sente assim, não é verdade? Seu filho amado Absalão havia passado 3 anos em exílio, depois de ter assassinado o irmão Amon. Davi sentia saudade do filho, mas não podia justificar a volta de um assassino. Joabe, que era companheiro de Davi, que caminhava com Davi, sentiu o conflito interior do rei e acreditava que Absalão seria um bom sucessor ao trono. Veja bem, Joabe tinha uma opinião própria, não era o sonho de Deus. Nós sabemos que o sucessor de Davi foi Salomão, mas Joabe estava próximo ao rei e tinha uma visão própria. Assim acontece nas nossas vidas. Às vezes o desejo de Deus ainda não foi revelado ao nosso coração. Nós precisamos caminhar com Ele em oração, precisamos caminhar em jejum, precisamos passar um tempo com Deus, precisamos passar um tempo desconectado desse mundo, orando, buscando ouvir a voz do Espírito Santo, para não ouvirmos as vozes da redondeza, a voz daquele que está do lado e, na grande maioria das vezes, fora da visão de Deus. Mas vamos continuar aqui. Olha que coisa incrível. Olha, Joabe sentiu o conflito interior do rei e acreditava que Absalão seria um bom sucessor ao trono. Para fazer isso, para fazer Davi mudar de ideia, ele procurou uma mulher com habilidade incomum. Olha, procurou uma mulher com habilidade incomum. Veja bem, uma mulher com presença de espírito e sutileza. Quantas vezes as pessoas, elas mal intencionadas, querem usar os nossos talentos, querem usar as habilidades que o Senhor nos deu para alcançar propósitos que vão contra a vontade de Deus. Você deve pensar sobre quem é que faz uso da sua influência, quem usa os seus talentos. A riqueza que o Senhor te deu está sendo usada para agradar o nome dEle ou para satisfazer desejos terrenos de alguém? Pense sobre isso. Essa é uma palavra muito forte. A mulher sábia de Tecoa era conhecida por seu talento para oratória. Ela concordou em vestir-se de viúva em luto profundo e em abordar o rei com a história que Joabe havia lhe preparado.
De acordo com a sua história, um de seus filhos havia matado seu irmão e estava sendo procurado pelo clã que desejava vingança. Se ele morresse, ele ficaria sem ninguém, ela ficaria sem ninguém, sem recursos, nem herdeiros, nem nome na família. Tecoa era longe o suficiente de Jerusalém para que a sua história não pudesse ser facilmente verificada. Sua apresentação diante do rei foi incrível, com imagens que parecia que o rei estava realmente vendo a história, e comoveu Davi, enchendo-o de compaixão. Ela insistia para que ele comprometesse-se em seu favor, sem dizer, porém, qual era o verdadeiro propósito da sua missão. Com tato e respeito, ela levou Davi a realizar o que estava propondo a chamar. Então, chamou Absalão de volta para Jerusalém. Ela consegue com que o rei se comprometa, que não vai matar o filho dela. E se ele se compromete dessa forma com o filho de Tecoa, ele também tinha a liberdade, o direito e o próprio desejo de fazer a mesma coisa com o seu próprio filho, com Absalão. O charme e a eloquência dessa mulher fazem de seu discurso um dos melhores registrados na Bíblia. Mas talvez, ao pedir este favor de Absalão, ela não tenha usado com sabedoria, não tenha usado a sua sabedoria para uma causa digna. A influência de uma mulher, como todos os outros recursos recebidos de Deus, deve ser exercido com responsabilidade. É isso que nós estávamos falando agora há pouco. Você recebeu de Deus dons, talentos, influência. Talvez Deus tenha colocado você assentada ao lado de uma juíza, de um juiz. Talvez você seja uma juíza, uma promotora, uma desembargadora. Talvez você seja uma médica, uma enfermeira. Talvez você tenha aí um cargo de chefia, um comando nas mãos. E você deve usar com responsabilidade esse posicionamento que o Senhor tem dado a você, essa honra que você tem de ocupar este lugar. Tem pessoas que não conseguem lidar com o poder e a ética ao mesmo tempo, mas nós que somos cristãos devemos, em primeiro lugar, lidar com a nossa vida espiritual diante dos olhos do Senhor. Porque quando somos fiéis a Deus, quando colocamos diante do Senhor aquilo que desejamos, aquilo que esperamos dele, nós conseguimos viver a promessa do Pai, aonde Ele diz: ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Aonde Ele diz: se nós perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vida. A palavra do Senhor diz que Ele nunca, nunca, em tempo algum nos abandonará. Ainda que uma mãe abandone um filho, o Senhor está conosco. Então não use a sua influência em benefício próprio e nem beneficie pessoas ou situações que vão contra o caráter de Deus. Nós fomos chamadas para viver em integridade, e que esta palavra hoje possa ir de encontro ao seu coração, que você possa se arrepender dos erros do passado, das falhas, e que você possa ter um encontro real com o Senhor e colocar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso, para que Ele use a tua influência, para que milhares se aproximem dEle, para que você seja uma mãe de multidões, para que outras mulheres sigam os teus passos, para que muitos avancem para fora dos problemas, das situações difíceis, a partir do teu exemplo. Esse é o meu desejo, e esse é o desejo de Deus, que te chamou para ocupar lugares altos. A paz!